Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia. E o tema da aula está aí no nosso slide, ética medieval. Então vamos. Bom, na aula passada, basicamente, estudamos as diferenças entre ética e moral. E vimos que, de uma forma geral, a ética nada mais é do que um conjunto de normas, regras, princípios que fazem com que os seres humanos habitem de forma harmoniosa no mundo, sejam impulsionados por questões positivas em relação a essa ética. E essa ética é como se fosse pensamento, ou seja, a ética é o pensamento e a moral seria a ação, a prática desse pensamento. Vimos isso na aula passada. Porém, nesta aula, veremos a ética do período medieval. Período medieval é a mesma coisa que Idade Média, um período em que os europeus viveram do século V ao XV. Nesse período medieval, nessa Idade Média, a igreja que tinha os padrões éticos para a sociedade. Então, a nossa aula será sobre a ética dentro desse período. Ou seja, tem um tema religioso, porém não é uma aula de religião. Bom, então, como eu falei, esses padrões éticos eram ditados com base no modelo cristão, na religião cristã, do cristianismo. Então, esse modelo mostrava uma compreensão de vida, de mundo e da realidade segundo a fé. Então, as pessoas que não seguiam isso, elas eram tidas como pessoas antiéticas, pessoas que não seguiam assim essa ética cristã, não eram influenciadas pela Bíblia, pelas Escrituras como um todo. Liberdade e o destino. Bom, antes dessa Idade Média, desse período do século V ao XV que os europeus viveram, existia um período chamado Antiguidade. E dentro desse período, os gregos, como também os romanos, eles pensaram a ideia de liberdade e também do destino, de modo que a própria ideia de liberdade estava determinada por seres superiores, ou seja, não existia assim liberdade, já que o destino da pessoa é controlado por seres superiores, por deuses e etc. Então, pensando desse modo, a liberdade era inexistente. Reflexões. Nós somos pessoas realmente livres? É você mesmo quem toma suas decisões? Nós realmente temos liberdade de escolha? Na antiguidade, isso não acontecia. Não existia essa liberdade de escolha. A pessoa era levada pelo seu destino, que era controlado por seres superiores. Como também, dentro dessa Idade Média, o pensamento se parecia com esse pensamento. Porém, não eram seres superiores, e sim um ser superior, que seria o próprio Deus. Eu coloquei uma imagem, cabe a reflexão para a gente. Até que ponto as outras pessoas controlam as nossas atitudes? Até que ponto agimos influenciados por aquilo que os outros falam? É uma questão de liberdade. A liberdade não é só a pessoa dizer sim para todas as coisas, como também é dizer não. A pessoa é livre para escolher entre o sim e o não. Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C. Bom, Agostinho foi um grande filósofo, teólogo, e posteriormente ele tornou-se em santo para a Igreja Católica. Ele contribuiu muito para o pensamento cristão, assim também como para o pensamento ético como um todo. De modo que na Idade Média as pessoas foram influenciadas também pelos pensamentos de Agostinho. Ele é chamado de Agostinho de Hipona porque ele foi bispo na cidade de Hipona. Então Agostinho ele foi um sacerdote da Igreja Católica. Anteriormente ele não era cristão
se converteu ao cristianismo muito tempo depois, mas ele chegou inicialmente no cristianismo como uma filosofia de vida. Depois ele se converteu e tornou-se bispo. Ética cristã. Bom, o que Agostinho de Hipona dizia? O ser humano é verdadeiramente ético quando se aproxima de Deus. Liberta-se da própria vontade e pratica a vontade divina. Por que ele dizia isso? Bom, justamente influenciado por essas questões religiosas. Já que, para Agostinho, o ser humano, ao agir de acordo com o bem, estava assim fazendo aquilo que Deus bem quer. Agora, para agir assim, esse ser humano deveria estar conectado, ligado a Deus. De modo que a pessoa que não estivesse ligada a Deus, ela agiria de forma imperfeita. Se a pessoa estivesse ligada a Deus, que é perfeito, agiria de uma forma honesta, justa e do bem. Bom, a vontade humana. Somos seres repletos de vontade, de comer, dormir, praticar esporte, etc. Para Agostinho, quando os seres humanos se afastam, assim, de Deus, tomam decisões erradas, como eu falei anteriormente. Então, as decisões, elas precisam ser embasadas a partir do momento que a pessoa se conecta ao Criador, se conecta ao Eterno, se conecta a Deus. De modo que ele diz isso por quê? Ele dizia que o ser humano já carrega consigo a questão do pecado original. O que é isso? Lá no Gênesis, da história bíblica, onde Adão e Eva comeram do fruto proibido, assim, desobedeceram às ordens divinas e eles foram expulsos do paraíso por conta disso. E dentro desse contexto, Agostinho também levantava a questão do mal, da origem do mal. Ou seja, qual é a origem do mal? Sendo Deus perfeito, ele não poderia ter criado o mal. Então Agostinho dizia o seguinte: não, o mal não existe. O mal não é algo físico. O que existe, na verdade, é a ausência de bem. Quando a pessoa faz o mal, ela deixa de fazer o bem. Então ele chamava essa questão para a origem do mal, não acreditando que fisicamente existisse um mal, e sim a ausência da prática do bem. A vontade e a liberdade. Bom, Agostinho também chamava a atenção que a pessoa pode conhecer o bem, mas a sua vontade pode impulsioná-la a agir conforme o mal. Ela pode ter a noção teórica do bem. Ela pode ter a noção da ideia da ética, mas a sua vontade, a sua moral, pode fazer com que ela concorde com o mal. Então, todas essas questões eram ensinadas durante essa Idade Média. A ética era pensada assim através da Bíblia. Então essas ideias de Agostinho de Hipona, do bispo Agostinho, influenciaram o pensamento medieval desses europeus do período. Bom, não só Agostinho, outras pessoas também pensaram, mas Agostinho foi muito importante também para a filosofia como um todo. Lembrando, dentro desse contexto da Idade Média, a filosofia vinha em segundo lugar. Em primeiro lugar, vinha a teologia, ou seja, basicamente o estudo de Deus, dos deuses, e as pessoas embasavam todas as suas ações pela Bíblia. Eu coloquei uma frase da Agostinho: se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Uma baita reflexão que nos ensina que precisamos melhorar a cada dia como seres humanos, independentemente de religião. A melhora, ela é um passo de cada vez. Sempre precisaremos assim avançar, desenvolver e também crescer. Aí eu coloquei um vitral. O vitral eram pinturas feitas em vidros ou vidros coloridos, muito utilizados pela Igreja Católica, porque eles pregavam a mensagem cristã através desses vitrais. Por quê?
a maior parte das pessoas não liam nessa Idade Média. Então eles colocavam passagens bíblicas assim pregando o Evangelho. Nesse caso aí temos Adão e Eva sendo expulsos do paraíso por conta dessa questão de comer o fruto proibido e de transgredir a ordem divina. Lembrando, Agostinho chama a atenção que a partir desse momento da queda, todos os seres humanos nascem com o pecado original, ou seja, com esse impulso para fazer aquilo que é mal. Só quando o ser humano se conectar a Deus, se ligar a Deus, passa a agir de uma forma ética e bem mais coerente com aquilo que Deus quer, segundo Santo Agostinho. Eu coloquei outra frase dele: muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tomaram por verdadeiro. Ou seja, as pessoas elas constroem assim suas verdades, e dentro dessas verdades construídas por essas pessoas podem existir mentiras. Então, quando essas pessoas que constroem as suas verdades ouvem coisas que não agradam a elas, coisas essas que são verdadeiras, elas passam a ter ódio da verdade. Então também é uma grande reflexão de Agostinho. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!